Daniel, como prometido, nós começamos hoje falando das cidades da MUSEP, desdobramentos políticos. A gente começa por Sarandi, o prefeito Walter Volpato, que foi reeleito. O vice lá é o José Vladimir Garbujo, que é do Republicanos. Ó, pra você ter uma ideia, é a segunda maior cidade da MUSEP. 118.455 habitantes, segundo o último censo que foi realizado no país. É Sarandi, Daniel. Ó, por lá eu vou te dar os nomes já, que é alguns nomes, tá? Sarandi eu tenho ciência de alguns, aí eu quero ouvir de você. Tá na briga o próprio vice-prefeito, Garbujo, Nildão, presidente da Câmara, e De Paula, que já foi prefeito em Sarandi. Quero te ouvir sobre tudo que está acontecendo nos bastidores da política lá nesse ano eleitoral em Sarandi. Paulo, existem mais nomes, né? Tem o Hélio Gremes, que é o ex-prefeito de Sarandi, também se coloca na disputa. O empresário Ricardo Gordo, que está no Solidariedade lá, também se coloca na disputa. Aristides Mossambani também, que é empresário lá de Sarandi, irmão aqui do secretário da Antec, o Ednei Mossambani, também sempre se coloca à disputa. E aí, secretária de Educação aqui de Maringá, Tânia Corredato, também. Ela sempre foi politizada e alguns grupos ali também colocam ela como pré-candidato. O Conrado Ferri, que é diretor do Hospital Metropolitano, esse já deixou claro que não estará disputando as eleições, inclusive ele era o presidente do PSD, acabou passando o PSD municipal para o Garbujo, que é o vice do Volpato. Ali em Sarandi tem, esses três são os principais nomes, né, podemos dizer, mas o Nildão, ele hoje está com o PP do deputado federal Ricardo Barros e transita muito bem pela administração municipal. Acredito então que, uma opinião do Daniel, que o PP vai migrando ali junto com o Walter Volpato. E aí o De Paula, que se coloca ali como pré-candidato também pelo PSB, vem em conversação com a União Brasil, que é o do deputado do Carmo, tem a vereadora Keila. Então assim, o do Carmo tenta emplacar a Keila ali na vice do De Paula. Então são situações ali, saiu notícia de que o Jacovós poderia colocar o nome como pré-candidato. Acho difícil também porque ele vem declarando apoio ao De Paula, visto que ele tem um ou dois assessores lá, mas o Everson Natalino é pré-candidato a vereador junto com o De Paula. Então, Sarandi, a gente pode falar que o Volpato teve 2 mandatos tranquilos, né? Fez uma boa gestão, é um cara que mora em Sarandi há muito tempo, muitos negócios ali, um empresário de sucesso na cidade. Então, assim, agora lança o vice. A princípio, o Garbujo ali vem com o apoio da máquina, numa oposição do ex-prefeito De Paula. A gente conversa sempre nos bastidores que essa eleição, os ex podem voltar com muita força. Mas ele, o Garbujo é um nome novo, um nome diferente. Ele que, quando o Conrado, em 2016, disputou contra o Volpato, ele era o vice do Conrado. E aí o Conrado, na eleição passada, em 2020, teve aquele problema jurídico, saiu de linha ali aos 45 do segundo tempo e emplacou o Garbujo. Isso leva a crer que o Conrado também estará apoiando ali o Garbujo, ali, que o Conrado é uma grande liderança na cidade. Então, Sarandi, a disputa promete ser quente também, com mais um ex-prefeito envolvido e o vice sendo apoiado pela administração, num desenho muito parecido aqui com o Maringá também. Ângelo, quem larga na frente nessa corrida em Sarandi? Todo mundo quer polarizar, né? Aí cada um faz a aposta que quiser. Se não te darem o partido, não dá para falar que o De Paula não é o favorito hoje. O Garbujo vai ter... É uma situação meio parecida com a de Maringá, né? O vice vai ter que se articular muito e dar os pulos dele para poder chegar lá e polarizar. Na relação do Daniel, eu tô colocando esses nomes que o próprio delegado Jacovós já colocou, que é o Zinho, que perdeu o Republicanos, e o Martini. Tem aquele pessoal que toda eleição coloca o nome dele e acaba não saindo, né? Só para fazer um barulhinho. E o Bianco também, né? Pode esquecer do famoso Bianco lá de Sarandi. Que sempre... Mas esse ano eu não vi o Bianco falar. Falaram que não, mas o PT sempre lança alguém, né? E a Tânia Corredato, é bom dizer, seria muito interessante uma candidatura dele, não sei em qual partido que ela está, mas a Tânia é filha do Barba Rala, que foi presidente da Câmara. É aquele senhor que aparece na ponta, em cima da cruz da catedral, em 72, quando terminaram a catedral. Ele é o pai da Tânia. Então, assim, em Sarandi, o Volpato é o símbolo da persistência, né? Foi candidato 503 vezes, acabou sendo prefeito e reeleito. E agora, se se transformou isso em herança, em valorização, para poder puxar candidato, é outra história.
Eu acredito que diante desse quadro que o Daniel traçou, vai ser não vai ser difícil para a administração, não. Porque o De Paula, o Jacovós, só para concluir, o Jacovós negou que seja candidato, isso é uma brincadeira que o Gilmar fez, mas o Jacovós está fechado com o De Paula. Lá atrás os dois estiveram numa eleição juntos, na última hora separaram, mas agora o acordo está fechado. Quem diga que o De Paula nem candidato é? Então, mas Não, jurídico, O Silvio Barros também. O Bravinho também. Na mesma linha, né? O Bravinho e o Altamir também não iam ser candidatos. Nós estamos no Brasil. A gente tem que lembrar de vez em quando que a gente está no Brasil. Entendi. Não é? A diferença do Escabora aqui com lá o Garbujo é que o Escabora foram os 8 anos do Ulisses Maia, né? Não, né? E Ele é o, os 4. e o Garbujo só 4 anos. Professor Jorge. Olha, uma diferença importante também é quando você analisa o que ocorre Ulisses Escabora e Volpato Garbujo. Quando você vê Prefeitura da Maringá, é Ulisses nas redes. Quando você pergunta também para Sarandi, a mesma questão, você vê Volpato Garbujo. E isto mostra, então, um compromisso, e isso é muito claro, de um trabalho conjunto entre o Volpato e o Garbujo. Isso se viu também lá na questão da taxa do lixo, né? A participação do Garbujo foi importante, foi ele que terminou aí fazendo os últimos detalhes para a redução dos valores. Então, a questão do saneamento, o Garbujo está ali presente, a inauguração do CEMEI, o Garbujo está presente. Então, ele é um vice que tem um volume de presença significativo, a diferença do pré-candidato aqui de Maringá, do vice-prefeito do Escabora. Então, o Garbujo é um sujeito que está ali na rua, que está acompanhando, que dialoga com a comunidade, e isso mostra, então, uma diferença muito importante. Agora, Paulo, chama a atenção, o De Paula vai aparecer ou não, mas o histórico do De Paula, em termos de partidos políticos, ele é demais, né? Ele foi prefeito em 2012, 2016, ele está hoje, não, já mudou, né? Desculpa, estava em 2022 no PSDB, em 2023 está no PSB, e, claro, em 2020, no PP. Então, mostra aí uma habilidade política de eu vou para onde eu tiver o apoio suficiente. Mas creio que essa é uma articulação aqui na região do PP. O PP é um partido que no Estado tem uma presença importante e na região um político articulador que tem a habilidade de mover as peças. E me parece que o De Paula é o grande exemplo dessa situação. Só vou falar, se você estiver falando do Ricardo Barros, pode tirar o cavalo da chuva, porque o De Paula não está... PSB. Não, eu disse diferente. Eu disse que a habilidade política de movimento das peças. E aí a gente não pode dizer que não é correto. Porque não tem participação todo mundo bate a porta, todo mundo bate a porta ali no posto Ipiranga. Menos o De Paula. O De Paula foi do PP. O PP é do Mildão. É só perguntar. Não há ninguém que não bata a porta. Mas a gente sabe. Calma. Ó, gente, não é essa a discussão. Ô, Pamela, é a segunda maior cidade da região. Às vezes a gente não dá a importância que Sarandi merece por conta de uma série de fatores. E na política, Sarandi é muito influente. Sempre foi muito influente, inclusive no Estado. A gente é muita gente. Não, né? a gente sempre... tô generalizando para mostrar que muitas pessoas não dão importância. Sim, mas é muito importante, realmente. Olha, na minha visão, e eu penso que é importante a gente analisar a percepção da própria população de Sarandi. O que a gente escuta as pessoas falando é que Sarandi, nos últimos anos, tem evoluído e resolvido ou tentado resolver algumas chagas, né, importantes, como, por exemplo, segurança. Né? A gente sabe que Sarandi melhorou muito, tem essa questão da guarda municipal, uma guarda municipal que, inclusive, treina outros, né, guardas de outros municípios. Então, se a gente olhar para Sarandi de antigamente, como era, né, e como está, a gente vê, né, uma evolução. E é isso que o Garbujo deve tentar herdar aí do Volpato dessa gestão. Né? A gente sabe que o país todo está atravessando um problema grande com segurança pública, então talvez esse exemplo aí seja algo a se abraçar e trazer, né, para o debate, né, essa evolução de Sarandi nessa área. O De Paula, na minha visão, apesar de todos os problemas judiciais, jurídicos, né, foi uma
uma gestão conturbada e com altos e baixos, ele tem um apelo e um grande apoio popular, isso é fato, né? Tem muitas pessoas que se agradam muito do trabalho que ele fez. Agora, eu estou, sinceramente, muito feliz e aliviada pelo livramento que a cidade de Sarandi está tendo com essa desistência do Conrado Ferri, né? Que é o empresário ali do Hospital Metropolitano, que devido à situação do hospital, inclusive que a gente já comentou aqui, né? Nem nascimentos em Sarandi ali está sendo possível. Teve uma greve esses dias atrás dos funcionários do hospital, não começaram a pagar, fizeram um acordo agora para pagar enfermeiros, técnicos, pessoas que dependem assim do salário, mas ainda tem, acho que praticamente os médicos não receberam. Então é perigoso a gente começar a ver, inclusive, uma debandada de profissionais aí desse hospital. Então, se Sarandi levar o Hospital Metropolitano como exemplo, é um grande livramento. Afinal de contas, imagina se a pessoa não está conseguindo gerir direitinho lá o hospital, imagina o município. Então, esse é o quadro, na minha opinião. Quem, Rafael? Olha, na minha opinião, falando do partido ali, os únicos que jamais mudariam do partido é o Lula e a Gleice. O resto, tudo é possível. Essa é a minha opinião. Então, pode ser que mude, prefeito quer sair por partido X, acho que é isso. Agora, o que espanta, não é que espanta, mas chama atenção é o Nildão, né? Nildão, que é presidente da Câmara, enfim, quer emplacar aí numa candidatura. E aí tem várias coisas aí em jogo. Parece mesmo Maringá, tem algumas figuras de Sarandi, parece exatamente Maringá. Flávio Montovani, por exemplo, não é presidente da Câmara, mas a gente sabe que está nessa pauta também. Será que sai como vereador? Será que sai como candidato a prefeito? Então fica essa questão, sendo que o cara é muito bem votado para vereador. Então, acho que tudo isso é interessante. Mas eu acredito que até o momento de definição, acho que o Nildão ainda não vai ser a prefeito. Tupã, você tem um parecer sobre a política em Sarandi? Paulo Caetano, eu acompanho bastante a política de Sarandi aí, que algumas vezes, desde o período que meu filho foi prestar vestibular aí para medicina na UEM, e infelizmente não passou, senão ele estaria se formando já, ou teria se formado. E eu acompanho bastante. E o Rigon chamou a atenção que a maioria aqui dos nossos comentaristas não se tocaram. O nome do Zinho Machado. O Zinho Machado é um influencer, ele tem comunicador, tem programa de rádio aí, e pode ser uma das grandes surpresas. No ano passado, eu peguei algumas pesquisas ali e ele... Olha, estava ali em cima, entre os principais concorrentes ali, entre os 3 melhores, pelo menos aquelas que eu tive acesso. E, Paulo Caetano, por exemplo, se o Nildão agora vai ficar com o Republicanos, então ele deve sair sim candidato. E uma outra coisa, o Zinho Machado, com esse movimento de perder o Republicanos, ele está indo para o Mais Brasil 35, que é o antigo Partido da Mulher Brasileira. Não vai ter tempo de televisão, mas será que vai precisar aí em Sarandi? Eu não me lembro se tem um canal de televisão, acho que não, só a rádio, se não me engano. Mas vai ser um problema. Por exemplo, vocês falam, uma coisa que a gente tem que prestar bastante atenção nessa eleição é o papel que vão ter influências. Por exemplo, o delegado Jacovós, estando na televisão, ele vai ajudar ou vai mais prejudicar a candidatura do Carmo, que ele já declarou apoio ao do Carmo e vice-versa, que ainda não está definido se vai ser o do Carmo, mas tudo indica que será o do Carmo. Então, se o Jacovós assumir, por exemplo, mesmo a candidatura do Carmo, você pode ter certeza, como um influencer comunicador, ele vai ter bastante força e vai dar um agito aí. Então, esse exemplo é o exemplo do Zinho. O Zinho está muito presente na rádio aí de Sarandi e, olha, pode ter surpresa. Como aqui em Curitiba, por exemplo, em Curitiba, a Cristina Gramel, que era da rádio da Jovem Pan Nacional, ela se filiou ao PMB e vai ser candidato à Prefeitura de Curitiba. Vamos ver, assim, vai ser o teste na urna dos influencers na eleição de 6 de outubro, Paulo Caetano.